Esse início de trabalho eu sempre tenho uma fala que eu dedico às equipes. Tem muita importância o trabalho nas equipes e aquele que vai trabalhando, ele que vai qualificando-se. Às vezes, no período da vida da pessoa, pelas responsabilidades que ela tem, ela acha assim que está com muitas funções. Mas eu venho observando é que precisa de melhorar a saúde para continuar tendo as funções. Porque se uma pessoa, outra pessoa lembra num período anterior que não tinha função, aquela pessoa pode observar que aquele período era um período muito entristecedor. Ter as funções e fazer esforço para continuar pertencendo à equipe é muito importante para a própria pessoa. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Ressurreição do Corpo Terreno de Cristo. As leis de Deus são perfeitas e cada um pode observar que todas as coisas na criação apresentam uma harmonia, apresentam uma coerência. A ressurreição do corpo terreno de Cristo é um processo que não existe. O corpo de matéria grosseira pertence à vida de matéria grosseira. Todas as coisas na criação têm a sua norma temporal. É uma coisa bem simples, com o processo das pessoas aceitarem qualquer coisa que uma outra oferece, sem fazer um questionamento daquilo que está sendo falado, ficou uma coisa entorpecedora, uma pessoa julgar que um corpo físico de matéria grosseira pode ir para o plano de matéria fina e pode ir para os outros planos. Cada etapa na vida de uma pessoa tem um plano que ela atua e com esta condição fica fácil de observar assim. Uma criança entra no seu nível escolar, ela não tem acesso ao nível seguinte. Dentro daquele ambiente escolar, tem as limitações para aquela criança transitar. É uma condição física. Junto com esta observação, cada adulto vai confirmando assim que quando faz um determinado estudo, aquele que está desenvolvendo o conhecimento daquilo que ele está empreendendo a ter, ele vai observando assim que ele não fala das etapas que ele já conquistou ou das pretensões que ele está tendo para qualquer pessoa. Ele procura uma pessoa que ele conhece, que tem uma referência e fala daquela etapa em que ele se encontra. Todas as coisas apresentam esta condição de separação. Na vida interior da pessoa é o mesmo procedimento. Do jeito que um pai fala assim, que ele gosta de todos os filhos, ele gosta mesmo, mas de cada filho ele gosta de uma maneira diferente. E quando aqueles filhos ficam adultos, ele continua gostando dos filhos e gostando daqueles companheiros, daquelas companheiras que os filhos arrumaram para a sua vida de convivência, de relacionamento. E ele vai observando que ele gosta de todos, mas ele tem um cuidado com cada um. Cada um apresenta uma referência, apresenta um tipo de ser diferente, para não ter um melindre, para não ter um mau relacionamento com um ou com outro. Aquele veterano, aquele que já se encontra lá na frente na estrada da vida, tem um cuidado com cada palavra que fala e muitas vezes mantém-se calado pela condição que ele tem de saber que cada um tem uma frequência e cada um vibra de uma maneira diferente. Com esta frequência não pode haver uma interferência, vai trazer uma desarmonia no conjunto. E a importância que ele vê é que tenha uma continuidade de harmonia no convívio com todos. Esta é uma condição bem simples. Em todas as coisas na criação,
Aquele que estuda um pouco vai observando que existe diferença para todas as coisas. E se aquele que está fazendo um estudo procura aquele profissional que já se encontra com um conhecimento melhor sobre aquilo que ele está desenvolvendo, ele vai receber as orientações de uma maneira que ele terá que fazer a descodificação para enquadrar-se no jeito que ele está desenvolvendo o novo conhecimento. Um corpo de matéria grosseira, ele fica na matéria grosseira. É uma condição física. Os dogmas que uma pessoa recebeu, a maneira que ele recebe as influências das escolas, das igrejas, julgando que ele não precisa de pensar sobre a sua vida interior. A vida interior de uma pessoa, ela é muito mais importante e ela tem uma significação para aquela pessoa se ele dá um valor para ela. E esse valor tem que ser em todos os ângulos, do jeito que ele formou-se no período da sua formação, no período do seu desenvolvimento, o jeito que ele atuou como profissional, como foi a atuação que ele teve e qual foi o benefício dos trabalhos que ele desenvolveu. A vida de uma pessoa, independente da pessoa, ela passa pela pessoa toda a época da sua existência e a pessoa tem que fazer muito esforço em tirar de dentro dela os conceitos sobre a vida interior e ela tem que ficar um pouco mais lúcida. E a lucidez tem a importância para todas as coisas, porque observando aquela criança que está entrando naquele ambiente escolar, a limitação que ela tem dentro daquele ambiente. Depois, como profissional, a limitação que ele tem nos ambientes de trabalho que ele atua. Depois, na fase seguinte, quando apresenta o amadurecimento, que ele vai convivendo com os filhos e com os companheiros, a companheira dos filhos, vai tendo aquela maneira boa de respeitar cada etapa que existe para cada um, para as coisas interiores que dá sustentação à vida interior da pessoa. Ela terá que fazer muito esforço de saber assim que o valor que ela tem é como ela dá para ela mesma o entendimento que ela recebeu dos ensinos. Perfeito é Deus e suas obras, e cada um pode observar assim que a perfeição existe em todas as coisas. Cada ato que um espírito humano realiza, ele vai observando assim que ele sempre tem uma harmonia para aquele ato que ele realiza. Na perfeição existe esta condição, para a comodidade que apresenta para as pessoas, fazendo com que as pessoas não pensam, é uma aceitação. E esta aceitação é um tolhimento. Com isso, aquele que fez com que as pessoas não pensassem, faz com que a doutrina que Jesus trouxe e as doutrinas das leis da criação ficam imperfeitas, achando que um corpo de matéria grosseira pode sair da condição de matéria grosseira. Mesmo sendo o corpo de Cristo, não teria como, pois se ele veio para a matéria grosseira, na atuação dele na matéria grosseira é com o corpo de matéria grosseira. Esse corpo, ele não pode sair da matéria grosseira. É um procedimento bem simples. Quando uma pessoa coloca o corpo na cama para dormir, ela observa assim que muitas vezes ela tem determinados tipos de sonhos, que ela quer abrir uma porta, sair do ambiente em que ela se encontra e a mão dela passa por aquela maçaneta. E quando ela tem o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, ela vai percebendo que os atos que ela realiza no período em que o corpo de matéria grosseira se encontra na cama, ela vai observando que não tem tempo, não tem espaço. Aquela porta, aquela maçaneta não encontra para ela como um obstáculo, ela encontra-se atuando com o corpo de matéria fina. É uma coisa bem simples, porque uma ou outra pessoa pode ter tido essas vivências.
corpo de matéria grosseira é o corpo que não tem como sair da matéria grosseira. Todas as pessoas atuam na matéria grosseira com um corpo de matéria grosseira. Um pai, uma mãe, um irmão do pai que já se encontravam numa condição de velhinhos. Dentro daquela pessoa tem duas coisas distintas. Tem o corpo de matéria grosseira que, para aquele espírito movê-lo, já se encontra com uma limitação, porque as irradiações daquele corpo já não segura mais aquele espírito. Cada um pode ir observando que aquele corpo vai apresentando a limitação. Se a pessoa tem dentro dela a confiança nos ensinos, ela vai compreendendo as fases da vida que vai apresentando naquele período do envelhecimento, e ela vai sendo cuidadosa. O cuidado aí é aquela importância assim, sabendo que ainda se encontra presa no corpo de matéria grosseira, mesmo assim ela ainda precisa daquele corpo, e ela sabe que num instante depois ela vai ter que largá-lo. Esse instante depois, em muitos casos, pode levar anos. É uma condição que cada um pode observar. O que dificulta uma pessoa ter esta naturalidade em compreender a fase da vida em que ela se encontra é aquela arrogância que existe na vida de todas as pessoas, que acha que é insubstituível, que ela ainda continua tendo uma importância e que ela precisa de dar trabalho para as outras pessoas. O dar trabalho é uma condição bem simples. É muito comum conhecer essas pessoas que já se encontram na fase do envelhecimento, achando assim que os seus descendentes terão que atendê-la. Isso é uma arrogância, porque se a pessoa teve durante a sua vida um relacionamento bom, compreendendo a maneira boa que conviveu com os seus filhos e com os seus companheiros, com as suas companheiras, existe a graduação. Com isso, não tem como um corpo de matéria grosseira continuar com ele na fase seguinte. Ele vai observando que precisa de dar para aquele corpo a condição necessária ainda, que é bem simples e fácil de observar, que todas as pessoas que convivem com tios, que conviveram com pessoas com mais idade, vão confirmando assim que à medida em que vai passando os anos, muitas pessoas diminuem a quantidade de alimento. É um processo natural. Na fase em que a pessoa se encontra, com a diminuição do esforço que a pessoa faz para a sua maneira de sobrevivência, e com os anos vai mudando as irradiações. Então aquele corpo também não precisa de muito alimento devido ao grau em que a pessoa se encontra. Dentro dela, ela conhecendo os ensinos, ela entra naquela fase de trazer os quadros dos ensinos para dentro dela e vai fazendo o esforço de observar assim que toda uma referência que ela recebeu nas escolas, nas igrejas, são referências que convêm para aqueles que administram, porque dá àquelas pessoas a maneira de entorpecer. Mas o Criador deu para cada um que chegou nesta terra aquela condição muito importante de saber o começo do certo e o começo do errado. Se a pessoa vai achando assim que o corpo de Cristo ressuscitou, aquela pessoa encontra-se muito tolhida e encontra-se naquela condição de ter muito pouco conhecimento de todas as coisas que ela conviveu na criação. Do jeito que acontece naquele ambiente escolar, para aquele pequeno que está iniciando, existe também aqueles nos graus seguintes, até uma pessoa concluir toda a fase de aprendizado escolar. Cada fiel tem que ter dentro dele a convicção daquilo que ele estuda, daquilo que ele está seguindo. E todas as coisas precisam de ter muita clareza. As leis de Deus, as leis da criação, são perfeitas, são uma harmonia para cada um que quiser ter uma clareza dentro dele. Ter uma convicção, a pessoa precisa de observar que não pode ter falhas. Quando Jesus
viveu aqui na Terra, o corpo que ele utilizou é o corpo que todos os espíritos humanos utilizam, um corpo de matéria grosseira. Esta confirmação fica fácil de observar que os relatos que Jesus trouxe, eles não foram escritos, foram verbalizados. E quando os apóstolos tiveram que retransmitir aquilo que eles assimilaram, eles tiveram falha na transmissão. Existe para cada pessoa uma condição interna bem importante. Os fios de ligação que existem num relacionamento, especialmente os fios que existiram com os apóstolos e o Filho de Deus, fizeram com que, quando esses fios foram rompidos com a crucificação de Jesus, eles ficaram sem aquela proteção, aquele elo de ligação. Com os elos de ligação, fica fácil da pessoa lembrar dos quadros que eles tiveram de ter a vivência. Sem a outra parte fazendo a ligação, fica mais trabalhoso ainda, porque entrou na vida daqueles discípulos uma maneira diferente de fazer o relato do que eles tinham assimilado. O corpo terreno não pode ter sido ressuscitado. Ele é de matéria grosseira e ele volta para a matéria grosseira. A clareza é individual e cada um tem que fazer esse esforço de sair dos conceitos que nós recebemos, e os conceitos se encontram em uma condição que prejudica a pessoa, do jeito que a pessoa observa como era algumas décadas anteriores, o jeito que ela vivia, o jeito que existia um relacionamento e o jeito que existe hoje. Quando relata-se um fato de 2000 anos, esse relato sofreu alteração. E cada um sabe que quando é feito um relato, depois da segunda ou terceira boca que está sendo relatado aquilo que a primeira ouviu, tem uma mudança. Cada um vai fazendo uma adequação do jeito que ela acha melhor, do jeito que ela acha que ela ouviu. Existe uma diferença dentro de cada um em relação àquilo que ouve e aquilo que ela verbaliza. Neste tempo fica fácil de observar que muda a norma temporal, e quando a pessoa vai falar, dentro dela já passou uma série de pensamentos, e às vezes ela coloca uma palavra que aquela palavra não tem nada a ver com aquilo que ela está querendo transmitir. Ter o conhecimento dos ensinos tem que ser com a memória da intuição, que é a memória do espírito. Com isso, quando uma pessoa relata um quadro, aquele quadro continua vivo dentro da pessoa. É um processo bem simples. Ter esta condição, a pessoa tem que estar superior às coisas que a vida de matéria grosseira apresentam. Toda época, todas as coisas têm muita importância. Se a pessoa passa a valorizar uma informação que ela recebeu sem ouvir daquela pessoa de como ela conseguiu aquela informação, ela não pode repetir. Quando um professor está falando de um acontecimento que teve dentro do seu ambiente de trabalho, na sala em que ele se encontrava, é diferente dele falar de um acontecimento na sala do seu colega. São vivências muito diferentes. Cada um tem que observar que as coisas externas têm uma importância. Para a vida interior da pessoa, tem muita importância se ela faz o quadro direito daquilo que ela está vivenciando. Falar de uma sala de aula que a pessoa não se encontrava nas proximidades é muito diferente daquele que está relatando do que aconteceu no seu ambiente de trabalho, na sua sala de aula. Os dogmas
tem esta condição, está sempre falando de uma outra situação, e aquele que ouve sem fazer um questionamento ou de fazer uma seleção daquilo que está ouvindo, ele encontra-se descuidado, e o descuido tem uma consequência para aquela pessoa, porque dentro dela não tem a substância que ela precisa. Para aquele senhor ficar na condição de relacionar bem com os filhos, ele teve que ter uma mudança interior, uma elevação interna, sabendo assim que o que tem importância ali naquele convívio é a harmonia, porque um tem uma consideração com o outro, tem uma amizade, tem um bem-estar quando se encontram. Para isso, precisa de continuar tendo um sistema de comando. E esse comando não é numa condição de verbalizar, é numa condição de estar ligado com a luz, de ir observando assim, com aquela firmeza, todo aquele ambiente apresenta um equilíbrio. Os dogmas traz para a pessoa processo de decadência, e com isso vai trazendo uma condição de diminuição física que apresenta, porque para conviver com uma pessoa que não apresenta uma lucidez com os ensinos, aquela pessoa encontra-se entorpecida com a condição de assimilar as informações. Com isso, tem a facilidade também de entorpecer o seu corpo, porque dificilmente uma pessoa consegue ficar nas proximidades de uma outra que mantém uma lucidez com o seu corpo físico lúcido. Esta é uma condição bem simples. O trabalho é individual. Quando a pessoa cuida dela, ela tem que cuidar de todas as maneiras. A vida é individual e cada um tem que fazer muito esforço para ele mesmo ter a clareza daquilo que ele precisa. Do jeito que ele vai observando que em todas as coisas tem o grau e em todas as coisas tem a limitação. Um instante seguinte ele tem um limite que ele não pode passar daquele limite. Em qualquer ambiente em que ele vai frequentar, em qualquer empresa que ele vai trabalhar, para ele ir em determinados setores, ele precisa de pertencer àquele setor ou ele ter uma condição especial de permissão para ir em um ou em outro setor. Quando a pessoa coloca dentro dela uma acomodação do ensino que ela recebeu e ela não fez nenhum esforço em ter dentro dela a clareza daquilo que ela aceitou, aquela pessoa se encontra na condição de limitada. E essa limitação para aquela pessoa tem muita importância no futuro. Do jeito que na vida física vai apresentando as limitações, quando na fase seguinte que a pessoa larga o corpo de matéria grosseira, que ela precisa de continuar caminhando para a sua vida espiritual com o seu corpo de matéria fina, esse descuido ela não terá como dar um passo além daquele que ela se encontra presa ao seu corpo de matéria grosseira. Dentro dela, ela não apresenta esta condição, ela não construiu o seu corpo de matéria fina, é um processo natural. Falta a ela aquela condição para ela continuar tendo o seu desenvolvimento. E se uma pessoa ou outra pessoa vai observando que o desenvolvimento na matéria grosseira para todas as pessoas apresenta uma limitação, independente dela, aquela empresa o substitui, independente dela, ela não apresenta a condição de corresponder com aquelas funções. O corpo apresenta a limitação. É um processo natural. Todo um trabalho que existe com o corpo de matéria grosseira tem essa limitação. O entendimento correto de saber assim que o corpo físico de Jesus não pode ressurgir. E esta confirmação tem muitas importâncias para Jesus ter realizado aquele trabalho de ressuscitar Lázaro, e ele tinha o conhecimento de matéria fina, sabia que a alma de Lázaro se encontrava nas proximidades e que ainda se encontrava presa ao corpo de matéria grosseira. O que aconteceu foi que a alma de Lázaro entrou de volta no corpo e o vivificou. Passou a dar vida e Lázaro pôde utilizá-lo por um longo tempo. Para ter esta condição,
precisa de ter o conhecimento das leis da criação. Um corpo de matéria grosseira tem a limitação. A maneira que existe é a pessoa tendo dentro dela o conceito correto de todas as informações, de todas as instruções. E é bem simples, porque quando a gente conhece uma ou outra pessoa que estuda o livro Na Luz da Verdade e que passa por limitações, porque recebeu determinada informação, julgando que aquele profissional que deu as informações fosse um profissional que apresentava uma qualificação. Mas cada um tem dentro dele aquela condição de saber o começo do certo e o começo do errado. Aquele profissional ficou preso com a informação que ele deu, mas aquele que recebeu a informação e seguiu também é responsabilizado, porque é comum conhecer uma ou outra pessoa que pede uma informação para ir a determinado lugar e aquele que dá a informação, mesmo apresentando uma desenvoltura, ele fica inseguro e logo em seguida ele torna a pedir a mesma informação para uma outra pessoa. Dentro dele, aquilo que ele ouviu não apresentou segurança. Na nossa vida interior, a maneira que cada um tem para retornar à pátria espiritual, o elo que ele faz com os ensinos que ele recebeu, tem que ser elos verdadeiros, que ele pode representar aqueles ensinos em qualquer lugar que ele venha encontrar-se. Ressurreição do corpo terreno de Cristo. É um processo natural que cada um que estuda tem que ter dentro dele a clareza, sabendo assim que ele tem que ter a convicção, o que ele recebeu, ele terá que fazer esforço de verificar se tem um fundamento, porque quando um professor ministra uma matéria escolar, ele manda o aluno procurar um ou outro livro para que o aluno fique enriquecido com aquela informação. E se aquele aluno encontra numa fase seguinte de começar a ter um trabalho, ele orienta para que o aluno procura uma ou outra pessoa que tem um conhecimento mais aprimorado daquelas informações, para ele ficar com melhor qualificação. Quando ele chegar no ambiente de trabalho, ele ter um conhecimento melhor. É um processo simples. E cada fiel tem que fazer um trabalho assim com ele, de ir observando que as informações que ele recebeu através das escolas, através das igrejas, ele é que tem que fazer o esforço de ter dentro dele a condição de fazer a diferença. Não podemos receber uma informação e aquela informação tem muita importância para a vida toda da pessoa. E isso é uma condição bem simples, porque se eu tenho uma informação e essa informação diz respeito às leis da criação, eu tenho que observar assim que a minha base tem que encontrar com segurança. Toda época eu utilizo o primeiro mandamento. Quando eu era pequeno, os meus pais utilizavam o primeiro mandamento para o meu desenvolvimento. Depois, na fase adulta, eu passei a utilizar esse primeiro mandamento. Todas as coisas na criação têm que ter clareza. Para eu me sentir seguro com o primeiro mandamento, eu tenho que conhecer todas as leis. O que apresentaram como conveniência, eu é que tenho que fazer o esforço de observar se aquilo está bom para mim. Esta é uma condição bem simples. A minha segurança vai com o conhecimento que eu tenho. Do jeito que aquele jovem apresentou a segurança para iniciar naquela empresa, com os conhecimentos que a empresa necessitou, e ele apresentou a condição em ter esses conhecimentos, a mesma coisa acontece com a vida interior de cada um. O conhecimento é individual e a pessoa não pode ter lacuna dentro dela.